é meio que impossível você conseguir manter o mesmo nível de motivação estável ao longo de todo o período de um trabalho, de um projeto que você está fazendo, sabe? Por quê? Porque no início de um projeto, você tem aquela visão de antecipação do prazer, sabe? Quando você começa alguma coisa, você sempre começa essa tarefa com o objetivo de, lá no final, você ter uma determinada transformação. No caso de vocês, cara, eu vou começar a estudar esse cursinho preparatório porque eu quero ser especialista, porque eu quero ser residente, inicialmente. E aí isso gera uma motivação, porque você está prevendo aquilo que possivelmente vai acontecer com você. No final do ano, você começa a ficar motivado também, não por causa de uma emoção positiva, de uma esperança, mas sim por uma emoção negativa de, cara, tô ficando sem tempo. E aí começa a apertar no calo. Você começa a ficar preocupado, estressado, ansioso. E essa emoção negativa também te gera uma motivação. Para algumas pessoas, pode até causar uma certa uma paralisação, né? A adrenalina não é só luta ou fuga, pode ser luta ou fuga ou paralisação, ou dar branco. E para algumas pessoas acontece isso também, mas para a grande maioria não. Para a grande maioria, os momentos onde você fica perto do prazo, do deadline, são aqueles que você se motiva. Só que agora, cara, junho, julho, o que você tem? Não tem nada, pô. Maio, junho e julho é uma barriga de motivação, sabe? Então é esperado que você não esteja gostando tanto assim de estudar agora. Isso não significa que isso é um motivo para você, porra, parar de estudar. Só significa que você precisa estar consciente disso, sacou? E aí o problema é que quando o seu cérebro não está tão atento sobre o que ele precisa fazer, que é estudar, ele começa a procurar outras coisas para fazer. Porque o seu cérebro não consegue ficar parado. Para ele, o conceito de ausência não existe para o cérebro. Então, quando o cérebro ele precisa pensar em alguma coisa, ele começa a procurar coisas que emocionam ele. E o que emociona a gente no momento onde a gente está desmotivado? Distrações. Quando a gente está bolado com a nossa nota, quando a gente fica pensando, quando a gente fica se comparando com outras pessoas, quando a gente fica vendo que a gente queria estar evoluindo de uma forma diferente que a gente não está, a gente fica vendo os nossos defeitos que a gente poderia ter feito diferente, só que caraca, a gente não conseguiu se esforçar, não conseguiu priorizar, ou teve algum problema pessoal e a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente gostaria. Várias coisinhas que atrapalham muito o nosso foco. A gente já está desmotivado pela barriga de desmotivação e a gente vai colocar um monte de coisa procurando a nossa atenção, tirando a gente do foco de dentro da plataforma. Esses são os 7 pecados capitais. Essas são as 7 distrações que acontecem agora no meio do ano que você precisa evitar.